Olá, então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, então, a pedido de muitas famílias, cá estamos para fazer o pão artisan bread, chamado o pão dos 5 minutos. Não é uma receita minha, é uma receita que já há muitos anos circula na internet e eu decidi realmente começar a fazer. Aliás, eu já faço este pão desde 2012. E cada vez mais sou adepta deste pão e quanto mais não seja, estamos a viver realmente um tempo, podemos dizer, de crise e faz todo sentido começarmos a fazer o nosso pão. É um pão que sai bastante económico, um pão que dá para fazer de 1001 formas, que eu depois vou-vos explicar como, e aguenta bastante tempo no frigorífico, ou seja, não o pão, mas sim a massa. A massa é uma massa que depois aguenta perfeitamente no frigorífico e que nós aos poucos vamos começando a tirar a massa que precisamos dia a dia e ela aguenta perfeitamente no frigorífico cerca de uma semana, mas garanto-vos que a massa não vai durar uma semana porque o pão fica tão bom e tão saboroso que vocês não vão resistir a fazer praticamente pãozinho todos os dias. Vamos precisar de água. A água está tépida. O que é água tépida? É uma água, não está fria, mas também não está quente. Uma água praticamente, podes dizer, à temperatura ambiente. Ou seja, eu vou buscar a água ali à parte do esquentador, não é? Ligo a água no esquentador, mas ponho metade quente, metade fria, para ela ficar mesmo morna, mas mais a tirar para o frio, ok? Cerca de 750 ml a 800 ml. Vamos colocar então aqui a água. E aqui na água vamos colocar fermento. Eu utilizo este tipo de fermento, é um fermento gluten free, que o meu organismo tolera um pouco melhor. Eu sei que depois estou a usar farinha com glúten, mas a nível de fermento eu tolero muito melhor este tipo de fermento. Então, este fermento, uma saqueta são 10 gramas, eu utilizo a saqueta toda. Ok? E agora, este fermento é um fermento padeiro seco, ele está adormecido, digamos assim. Precisamos de acordar estes bichinhos, digamos assim. Estes convém ser acordados. Os outros bichinhos lá do Covid-19 convém deixá-los sempre a dormir lá fora. Aqui não entram esses bichos. Aqui estes convém nós acordarmos para assim, desta forma, podermos levedar o nosso pão. Então o que é que eu faço? Eu coloco um pouco de açúcar, porque eles precisam de doce para... Ou seja, precisam de açúcar para se alimentar, para acordar. Pronto, um pouquinho de açúcar, muito pouquinho mesmo, não precisamos de muito. E desta forma envolvemos, assim. A água, como está tépida ou à temperatura ambiente, vai ajudar realmente então os nossos bichinhos, a nossa levedura, a acordar. Pronto, e agora assim então, desta forma, vamos deixar assim a água, vamos deixar descansar, tapado. A luminosa também traz uma tampa, é excelente para isso. Vamos deixar aqui tapadinho cerca de 10 a 15 minutos. Como é que nós sabemos que está pronto a nossa água? Quando começarmos a ver aqui uma camada de espuma, depois eu vou-vos mostrar. Agora vamos deixar aqui descansar 10 minutos. Até já! Ora bem, passados os 10 minutos, já temos aqui alguma espuma, quer dizer que o nosso fermento já acordou. Portanto, já está ativo, já irá fazer a sua função no pão. Agora, o que é que nós precisamos? Portanto, eu não coloquei aqui sal, só coloquei água e o fermento, certo? Agora, vamos colocar aqui um pacote de farinha. Eu utilizo esta da Moaçor, mas não precisa de ser Moaçor, claro. Mas utilizo esta farinha regional, tipo 65, ok? E vamos desta forma, assim, despejar a farinha aqui na nossa água. Vamos deixar aqui atuar um pouco.
para que a farinha comece a absorver um pouco desta água. Ok? E simplesmente desta forma vamos começar a envolver, só assim, sem grandes mexidelas, como eu costumo dizer, sem grandes, não precisamos de estar aqui a amassar nada. Desta forma, assim grosseiramente, vamos envolver toda esta farinha na água. É aqui nesta altura que eu coloco um pouco de sal. Só agora nesta altura o sal, porquê? Porque o sal mata as leveduras, o açúcar é que as acorda. Portanto, se eu coloquei açúcar para acordar a minha levedura, não ia colocar ao mesmo tempo sal. Então, só agora é que eu coloco sal. Então, assim desta forma, vamos envolvendo a massa. Como podem ver, não precisamos de grande força nem muito trabalho. E pronto, a nossa massa está pronta. Pode-se dizer que a nossa massa está pronta. O que é que vai acontecer? Nós agora vamos deixar descansar, não vamos amassar, não vamos mexer mais nada. Assim, desta forma mesmo, grosseiramente, vamos deixá-la aqui descansar. Cerca de, no mínimo, pelo menos 2 horas, pode ir até 4. Depois vocês vão ver a transformação que esta massa leva. Ela vai ficar muito fofa, muito leve, toda arejada, toda levedada, não é? E só aí então depois é que nós vamos trabalhar na massa. Portanto, agora assim como podem ver, desta forma, grosseiramente, parece que está mal amassado, mas não acreditem, é mesmo assim. Vamos deixar esta massa descansar. Como podem ver então, da forma como está, ok? Vocês vão ver depois a transformação que ela vai levar. Vamos deixá-la então assim levedar, no mínimo, pelo menos 2 horas. Quando nós começarmos a ver que ela vai começar a subir e está bem levedada, já está bem arejada, nós podemos trabalhar, mas pelo menos tenho a certeza que pelo menos 2 horas vamos precisar. Portanto, vamos deixá-la aqui descansar 2 horas e já voltamos. Ora, muito bem, passaram 2 horas e meia e nós já temos a massa neste ponto. Ou seja, ela basicamente leveda sozinha. Nós não mexemos, nós não amassamos, não fazemos nada. E como podem ver, ela já subiu praticamente o recipiente todo. Ela podia ficar mais tempo a levedar, não ia crescer muito mais, por isso é que eu falo sempre o mínimo de 2 horas. Ela não ia crescer muito mais, mas podíamos deixar aqui 3, 4, 5 horas à vontade. Mas isto é o máximo que ela consegue levedar. E agora, ou seja, ela está pronta para mexermos nela, portanto podemos fazer agora aqui o que quisermos dela. O que é que eu costumo fazer agora aqui? Costumo colocar um pouco de farinha aqui no recipiente ao lado. E agora polvilho ligeiramente aqui por cima com farinha. Porquê que eu faço isto? Porque agora consigo aqui nas laterais, consigo começar a descolar para desta forma conseguir tirar um pouco de massa para conseguir trabalhar. Portanto, como eu disse, está aqui 1 kg de farinha, eu só quero agora um pedacinho para fazer um pão. Vou utilizar a forma da Ultra Pro. E assim desta forma, aos poucos, vamos conseguindo descolar a nossa massa. Está muito fofa, está muito leveda. Esta massa é espetacular. Realmente quem inventou Artisan Bread foi realmente genial nesta descoberta.
e fico de veras agradecida por terem partilhado. E vocês podem pesquisar Artisan Bread na internet e descobrir um pouco mais sobre este pão e quem realmente inventou esta fórmula de fazer pão. Portanto, como podem ver, está uma massa bem fofa, não foi preciso estar a amassar, só precisamos depois de um bocadinho de tempo e de paciência para que ela levede, e ela vai levedar sozinha, nós podemos fazer outras coisas e ela leveda sozinha. Pronto, já temos aqui a massa descolada. Agora eu vou retirar aqui um pouco de massa e desta forma vou colocar aqui dentro. E assim envolver com farinha para que eu consiga trabalhar nela. Esta é uma massa que, como eu disse, aguenta muitíssimo bem no frigorífico. Portanto, aquele resto enorme de massa que está ali vai agora para o frigorífico, tapada. E desta forma ela aguenta perfeitamente uma semana, mas não vai durar uma semana porque o pão vai se comer muito rápido, muito cuidado para não haver grandes abusos, não é? Mas é uma massa então que fica muito, muito fofa, fica espetacular a nível de sabor. E agora a partir daqui nós podemos inventar o que quisermos. Nós podemos colocar especiarias, nós podemos colocar sementes, nós podemos colocar queijo, enchidos, restos de carne assada, carnes frias, frango que tenha sobrado, chouriço, fazer pães com aqueles pães de chouriço, fica espetacular com esta massa. Podemos podemos colocar azeitonas, sei lá, um infindável mundo de ingredientes que podemos utilizar. Podemos também serve perfeitamente esta massa para fazer base de pizza. Temos sempre esta massa no frigorífico e temos sempre bases para fazer pizza. Pronto. Assim, desta forma, é uma massa que dá perfeitamente para trabalhar. Eu fiz um pãozinho muito pequeno, porque aqui em casa somos só dois, e para que fazer um pão enorme se daqui se calhar a 2 dias eu posso fazer um pãozinho acabado de cozer, não é? Comer um pão acabado de cozer quentinho, escuso estar a fazer um pão muito grande. Pronto, desta forma então assim, não é? Nós tiramos então aqui já envolto a farinha, começamos a dobrar estas pontinhas assim para dentro e assim desta forma vamos colocar na Ultra Pro. Pronto, como podem ver, ela está aqui. Agora vai descansar aqui um pouco e enquanto eu vou ligar o forno, cerca de 210, 220 graus, e enquanto ele aquece, cerca de 10 minutos para atingir a temperatura certa, enquanto ele aquece, o pãozinho vai ficar aqui a descansar. O que é que acontece agora, por exemplo, se eu amanhã quiser fazer um pão, um novo pão, não é? Vou ao frigorífico, retiro o pão daqui deste recipiente, não é? Vou ao frigorífico, retiro um pedacinho de pão, faço exatamente o mesmo procedimento, coloco o pedacinho de pão aqui, trabalho com ele aqui para envolver na farinha e volto a pôr aqui na forma para ir ao forno. O que é que acontece? Como a massa está fria, nós precisamos de um pouco de tempo para ele estar um pouco mais à temperatura ambiente. É o tempo suficiente para colocarmos o forno à temperatura que desejamos. Ou seja, o primeiro passo sempre deste pão é retirarmos do frigorífico, colocarmos dentro da forma. Recomendo a Ultra Pro porque vai cozer uniformemente e fica com o formato perfeito para fazer sandes, para fazer torradas, tostas, e fica com o formato perfeito também para colocarmos na caixa do pão. E após colocarmos então a massa aqui na Ultra Pro é que nós vamos ligar o forno. E será então o tempo de o forno atingir a sua temperatura.
será o tempo necessário que o pão precisa para se habituar um pouco à temperatura da casa e não ficar tão frio. Ele vai até dar um pouco mais, vai crescer um pouco mais, não muito, mas vai crescer um pouco mais e fica perfeito para colocar depois no forno. O que é que eles aconselham também? Aconselham, eu não faço, não noto necessidade, mas há quem faça e é uma das coisas que o Artisan Bread recomenda, que é colocar um tabuleiro por baixo, portanto no forno, colocar um tabuleiro com água para criar vapor e deixar desta forma uma forma muito mais, uma crosta muito mais crocante. Eu não acho necessidade, porque isto já fica com uma crosta tão crocante, uma côdea tão crocante, que eu não acho que seja necessário. No entanto, mas poderá ser também por causa do meu forno. No entanto, recomendo, se vocês acharem que não está com a côdea crocante como gostam, recomendo vivamente realmente a colocar um tabuleiro por baixo para criar esse, então assim, portanto, o tabuleiro com água para criar vapor dentro do forno e desta forma o pão criar uma crostazinha. Pronto, agora vamos deixar aqui descansar 10 minutinhos, vamos ligar o forno, é o tempo que ele vai demorar a atingir a temperatura e já voltamos. Ora bem, a massa já descansou 10 minutos aqui dentro da forma. Como podem ver, ela até acabou por aumentar um pouco mais de tamanho. O forno também, como liguei há 10 minutos, o forno já está na temperatura certa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou polvilhar este meu pãozinho com uma mistura de sementes. Tenho aqui sementes de papoila, tenho sementes de girassol e tenho sementes de abóbora. E sementes de sésamo. Esta mistura aqui eu vou polvilhar aqui assim por cima. E vou fazer aqui 3 golpezinhos para o pão abrir mais quando cozer e ficar a nível de aspecto mais bonito, digamos assim, e cozer ainda melhor. Eu vou fazer 3 golpes e vou utilizar a tesoura porque é muito mais fácil. Pronto, e assim desta forma nós temos 3 golpezinhos no nosso pão e está pronto para ir ao forno. Agora, vai depender dos fornos, mas normalmente é uma média de 30 minutos, 210, 220, com ventilação, o meu tem ventilação, e com a resistência, com dupla resistência, portanto resistência em cima, resistência em baixo. E assim então desta forma ele vai ao forno. Portanto daqui a meia hora já cá venho mostrar como é que ele vai ficar. Ora então, nosso pãozinho está pronto, está terminado, cheira muito, muito, muito bem. Como podem ver, não precisei de untar a forma. Um pãozinho é pequenino, tem a crosta muito, muito crocante. E agora vamos deixar arrefecer e de preferência fora da forma. Eu costumo até fazer assim porque circula o ar pelo pão e não cria aqui nenhuma umidade até por baixo, tornando o pão um pouco assim empapado por baixo. Portanto, isto é um pão, como podem ver, é um pãozinho pequenino porque eu não tenho necessidade de fazer um pão grande. Porquê? Porque se calhar amanhã, à hora do jantar ou no dia a seguir ao pequeno almoço, eu já não tenho pão, facilmente e rapidamente vou ao frigorífico e retiro a massa que preciso, faço aqueles passinhos de envolver a massa naquele pedacinho de farinha e coloco na forma. Os 10 minutinhos é o tempo que nós precisamos para que o forno atinja a temperatura e é o que precisamos também para que o pão volte à temperatura ambiente. E assim rapidamente temos pão sempre fresco e sempre prontinho, neste caso fresco, quentinho, pronto a comer e sempre fresco. Eu espero que tenham gostado, espero que confeccionem em casa e não se esqueçam que podem ir variando com outros ingredientes aqui por dentro e fica excelente com manteiguinha porque temos sempre pão quentinho. Imaginem isto todos os dias de manhã, rapidamente irmos ao frigorífico, retirarmos
aquela massa só essencial para fazer um pãozinho assim pequenino, colocarmos dentro forno, 30 minutos e temos o nosso pão prontinho. O porquê do chamado pão dos 5 minutos é precisamente por causa desse ponto, não a questão da confecção que demora sempre 30 minutos no forno, mas sim a questão de que rapidamente vamos ao frigorífico e temos a massa pronta sem estar constantemente a amassar, sem precisar de passos nenhuns. E precisamos apenas de 5 minutos para envolver a massa na farinha e colocar dentro da forma para depois colocar no forno. Eu espero que gostem deste pão tanto como eu e nos dias que correm acho que é uma receita que vocês vão apreciar bastante. Portanto, bom apetite, porque eu vou-me deliciar com este pão que está bem quentinho. Isto, ó, estaladiço. Bom apetite! Vamos lá experimentar este pãozinho. Ó, está aqui este bocadinho já está ratado. Como podem ouvir, está tão crocante. O miolo está bastante compacto, mas fofo ao mesmo tempo. Como podem ver, é um pão com aquele aspecto mesmo caseirinho. E está super crocante. Olha, até a minha gatinha vai querer também. Nós vamos colocar aqui um pouco de manteiga. E vamos provar. Crocante.